mobilizado pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. E ele está lá, ele quer reagir. Agora, se você... Porque acontece o seguinte, se você tiver pena do seu eu, e dizer, não, solta ele, coitado, aí é por sua conta e risco. Né? Às vezes a gente quer acariciar, por isso que a palavra ela é uma acariciar, né? Que é como se você tivesse quando você está acariciando uma criancinha, um animalzinho, a gente faz isso com aquilo que é mal, né? E é o perigo. Mas ele sentia a força da paixão, mas nunca cedeu. Olha o que ela diz aí, ó, jamais cedeu. Porque ele escolhia se submeter ao poder do Pai, ao agir do Pai nele. E ele escolheu nunca ceder. Era uma renúncia total. E isso pra gente é a nossa luta. Ellen White diz que qual é a maior luta já travada no universo? É contra o eu. Isso aqui, irmãos, é um trecho, eu sei que alguns conhecem aqui, mas talvez alguns não, de uma conferência geral de 1895. Pastor Jones. E ele vai falar sobre esse assunto e a experiência que ele teve com Cristo. As palavras dele aqui são muito honestas e é muito interessante dentro desse assunto. Olha o que vai dizer aqui, ó. Que tipo de carne é a nossa em si mesma? Voltemos ao 8º capítulo de Romanos e vejamos se a natureza humana de Cristo corresponde à nossa. Se ela é como a nossa, tendo em mente que a nossa é carne pecaminosa. Romanos 8,3, o que a lei não podia fazer porque era fraca por causa da carne, Deus enviando seu Filho, ele realizou. Porquanto a mentalidade, aí aqui está em Romanos 8,7, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser, como a gente viu hoje de manhã. Se essa natureza nossa, se essa mente carnal nossa, ela não consegue se sujeitar a Deus, nós precisamos da mente de Cristo, como a gente entendeu, porque ele foi o único que se submeteu de maneira perfeita do início ao fim. E só ele sabe o que realmente a gente precisa. E ele sabe como. E por isso a gente precisa estar com ele. Não é a gente pedir o poder dele e tentar por nós mesmos lutar, travar a luta. Porque, com certeza, a gente vai fazer muita besteira com esse poder. Mas com ele, é diferente. Né? Por exemplo, quando uma criança está com o pai para realizar uma certa tarefa, se for um relacionamento ali de respeito, de amor e respeito, e o filho realmente ele tem um amor e respeito pelo pai, e é submisso, com o pai, na presença do pai, a probabilidade dele fazer tudo assim, bem, né? Alinhadozinho, conforme o pai, ó, filho, faz assim, faz assado. Vem cá. Às vezes não vai empurrar uma coisa, não tem força. Aí o pai vai e empurra com ele. Agora, se o pai largar ele sozinho, o pai dela, faça isso, isso e isso. E o pai largar ele sozinho, não vai ser a mesma coisa se o pai estivesse com ele. Até que ele tenha maturidade, né? Então, Cristo, sabendo por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como o quê? Diante de Deus. Nos tornar como o quê? Como crianças. Porque esse exemplo que eu dei, que a gente é adulto, é maduro, né? Agora, compare a sua maturidade com a de Deus. Aí você se vê como uma criança, que não sabe nada. A gente comparando um com o outro, né? Eu posso me comparar aqui com o irmão Beto, eu sei que ele tem mais experiência do que eu. E isso é uma coisa. Agora, eu me comparar com Cristo, eu não sou nada. Eu não sei de nada, irmãos. Eu não sei de nada. Então é esse trabalho que ele quer. Para que então eu esteja com ele como uma criança. Tudo que o Senhor disser, eu sei que é para o meu bem, eu sei que é a maneira segura, correta, que vai dar certo. E é com ele. E assim era ele com o Pai. Por isso que ele veio nessa natureza, porque essa natureza precisa de ajuda. Você precisa de ajuda.
Olha o que diz aqui. Havia algo que a lei não podia fazer e que Deus, ao enviar seu próprio filho, fez. Mas qual é a razão pela qual a lei não podia fazer o que era desejável e necessário? Porque devido à fraqueza da carne humana, a lei era impotente. O problema estava na carne humana. Essa foi a causa que fez com que a lei falhasse em seu propósito para com o homem. Então Deus enviou Cristo para fazer o que a lei era incapaz de fazer. E já que a lei falhou em seu propósito por causa da fraqueza da carne humana, e não por causa de qualquer fragilidade em si mesma, Deus precisou enviar seu filho para ajudar a carne humana, a natureza humana, e não para ajudar a lei. Olha que interessante isso. O problema não está na lei, né? Por isso que muitos descartam a lei, porque pensam que o problema está na lei. Mas o problema está aqui. O problema está aqui. Por exemplo, aconteceu uma vez um problema no carro e eu fiquei lá para ver o mecânico. Eu sou assim, moço. Depois de tanta passada de perna que já me deram com o mecânico, aí eu e Viviane a gente decidiu, ou fica um ou fica o outro. E os mecânicos não ficam muito mansos não, mas a gente fica. A gente fica lá olhando. Vai trocar tal peça, qual? Essa daqui, cadê? Tá como essa peça? Tá mesmo quebrada? E teve uma vez que o mecânico ele foi trocar uma peça e ele precisava usar uma ferramenta e a ferramenta que estava quebrada. E ele não percebeu. A ferramenta dele estava com defeito. Aí, para tirar essa peça, tinha que tirar outra. Porque vocês sabem, né? Tem de carro, né? Tem peça que ela está por trás de outra, ela está embaixo de outra, e às vezes para tirar uma peça do mecânico tem que tirar mais de uma. E aí ele reconheceu, porque dava para ver, ele me mostrou que uma peça estava quebrada, mas a de cima que estava por cima dela, que tinha que tirar ela, não. Ela não estava quebrada. Mas quando ele foi tirar a peça de cima, que estava boa, a ferramenta que ele foi usar estava quebrada. Aí ele não conseguiu. E ele começou a colocar o defeito aonde? Ei, rapaz, essa outra peça aqui está com defeito. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, mas essa peça está... Aí eu disse, não, peraí, tem mais de um mecânico aqui, né? Eu disse, meu irmão, eu chamei o outro. Por favor. Ele está dizendo que essa peça aqui está com defeito. Mas avalia, ele até não gostou, né, disso aí, mas calma aí. Isso aqui vai dar muito caro. Vamos ver a avaliação de outra pessoa. A outro mecânico olhou assim, disse, não parece, né? Deixa eu pegar aqui, tá usando qual ferramenta? Não, essa aqui é a minha, vou pegar a minha. Ele pegou a dele, ó, a mesma ferramenta. Pegou a dele e ele usou a ferramenta dele e conseguiu tirar. Porque a ferramenta do outro estava com defeito. Então o indivíduo já condenou a peça que estava boa por conta que ele não se atentou ao que ele estava usando. Então a gente coloca defeito na lei de Deus, porque a ferramenta que a gente está usando para guardar a lei está com defeito. Que é essa ferramenta aqui. Esse instrumento aqui. Essa mente. Ela está com defeito. Precisa de outra. É uma ferramenta condenada. Ela precisa de uma outra ferramenta. E essa ferramenta é a mente de Cristo. E por isso que Cristo teve que vir para então ajudar a carne, porque o problema não estava na lei, mas estava na carne humana, para que então a lei fosse cumprida. Se a lei tivesse sido por si só defeituosa e impotente para realizar aquilo para o qual foi estabelecida, então teria sido necessário remediar o problema na lei. Então teria que consertar a lei. Mas como a lei vem de Deus, alguma coisa que venha de Deus, da palavra dele, tem defeito? Não tem problema. Mas o problema estava na carne humana e, portanto, era uma questão de ajudar a carne humana. A questão é, essa natureza aqui precisa de ajuda. E por isso ele veio para ajudar essa natureza e habitou aqui nessa carne, com essa natureza, para que então Deus, para ligar novamente essa natureza a Deus. Você sabe o que significa a palavra religião? De onde ela vem? Religar. É uma palavra latina, né?
E essa palavra significa religar. Religar o quê? O homem com Deus. E foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio ligar novamente, porque a única coisa que pode ajudar essa natureza é Deus. É Deus. Não tente se ajudar a si mesmo. Aí você vê livros de autoajuda. Olha só, você imagina, o indivíduo tem que fazer uma cirurgia, está com um problema. Aí ele mesmo vai se abrir, ele mesmo vai aplicar anestesia nele mesmo, ele mesmo vai se abrir. Tem lógica isso, irmãos? É a mesma coisa para o lado moral e espiritual, para o lado mental, psicológico e espiritual. O seu único psicólogo de confiança é quem? Cristo. Através da palavra. Está com problemas psicológicos, problemas emocionais, vá até quem? Cristo. Através da palavra, oração, estudo da palavra, jejum e humilhação diante dele. E a mesma honestidade que muitas vezes a gente tem coragem de se abrir com um psicólogo, a gente não quer se abrir com Cristo. Eu acho incrível isso. O indivíduo às vezes consegue falar cada coisa para um psicólogo, mas não consegue dizer para Cristo. Posso falar, irmão? Você fez as terapias, né? Eu tive que fazer terapias porque após compreender que quem resolve as vezes era no é Cristo, no homem, aí eu deixei de fazer. Né? Isso. Claro que um tratamento natural, coisa da questão de saúde, mas vem dele, né? E a gente faz, mas faz confiando em quem? Quem é que vai dar o resultado? Cristo. Siga a orientação ali, do que você tem. Tu está com um probleminha de saúde, procure saber o que causa, e o que resolve, o que soluciona, o que cura, mas confiando em Cristo. Talvez isso vai ser muito radical, eu te dizer que não precisa de psicólogo, assim. Isso, parece radical, né? Como o irmão está falando. Algumas pessoas podem achar isso radical. Mas, irmãos, vivemos nos últimos dias. Vivemos nos últimos dias. Ninguém vai estar com você na luta que você vai ter que travar nesses últimos dias, para tomar decisões muito sérias. A maioria dos homens, eles vão te orientar de uma maneira que vai te desviar da verdadeira orientação, que é a orientação divina. Então, assim, se você confia em alguém, não sou eu quem vou dizer para você deixar de se constar com essa pessoa. É Cristo quem vai te ajudar com isso. É você, é a sua consciência, a sua liberdade com Cristo. Então, ele vai lhe mostrar na palavra a capacidade dele de te ajudar. Ele vai te mostrar que a ajuda humana, exceto aquela que te leva a ele e que te faz confiar totalmente nele, na palavra dele, e te orienta somente na palavra, ela é uma ajuda ineficaz. Vamos lá. Romanos 8, de 3 a 4. Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, como a gente já leu hoje. E o verso 4 diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos, olha o detalhe, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não confiando na natureza humana, não confiando em si mesmo e na sabedoria humana, mas somente na sabedoria de Cristo. E é como o irmão está dizendo. Essa mensagem ela parece muito radical, porque a gente está muito instruído, muito educado desde criança a confiar demais na sabedoria humana, na capacidade humana, tanto em si mesmo quanto no outro. A maioria das pessoas ela acaba confiando no outro, porque a geração de hoje ela está sendo uma geração tão fragilizada, as pessoas estão tão fragilizadas que ela procura ajuda em algum canto. Elas procuram a solução em alguém. Não é à toa que tem crescido demais influenciadores na internet, livros de autoajuda e, infelizmente, até na teologia de todas as igrejas, todas as denominações, eles aderiram, eles adotaram esses métodos. Até isso.
Isso é uma demonstração de quê? De que nós não temos total, plena e exclusiva confiança em quem? Em Deus, em Cristo e na palavra. E a gente precisa se voltar para Ele. Porque os tempos que virão serão tempos difíceis e Ele não quer que a gente sofra, Ele quer nos proteger. E somente confiando somente nele é que a gente vai conseguir essa proteção. Porque a experiência tem que ser sua com Ele. Hebreus 4, do 14 ao 15. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote, Cristo, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Irmãos, vai uma observação. Tem tradução que não está assim. Essa é a tradução King James e a corrigida fiel. A tradução que termina com fiel, King James fiel, corrigida fiel, falo por mim, né, mas cada um é livre, elas são as mais seguras. Nessas traduções está assim. Um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Ou seja, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Veio às tentações, mas ele nunca cedeu. Nunca cedeu. Mas ele conhece cada sentimento de suas fraquezas. Cada sentimento de nossas fraquezas. Eu não conheço. Eu não conheço nem no mais profundo os sentimentos das fraquezas da minha esposa, com quem eu vivo já há quase 12 anos. E nem ela os meus. A gente até se conhece muito mais do que qualquer um nos conhece. Porque a gente vive junto há quase 12 anos. Mas, melhor do que eu e do que ela, em relação a um e ao outro, quem? Cristo. Cristo. Até uma mãe e um filho, viu? Um pai e um filho, até conhece, até principalmente porque pegou de pequeno, né? Mas mesmo assim ainda tem coisa que só Cristo, às vezes o pai ou a mãe perde muita paciência e às vezes não está entendendo, mas Cristo está entendendo o que vai ali dentro. Então ele tem essa capacidade e competência, esse conhecimento profundo da gente. Veja. Ele sente minhas fraquezas? Sim. Ele sente as suas? Sim. Por isso que ele disse assim, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês vão estar fazendo a quem? A mim. Quando ele disse a Paulo, você estava me perseguindo, né? Ele disse a Paulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo visivelmente Jesus Cristo, eram os servos dele, mas porque ele se identifica com as fraquezas do homem. Ele sabe as fragilidades do homem. Fraquezas, fragilidades, esses são termos muito expressivos. Todos nós os conhecemos. Todos nós temos muitas delas. Sentimos nossas fraquezas, graças ao Senhor. Há alguém que também as sente. Não apenas as sente, mas se solidariza com elas. Ele não só sente, mas ele se solidariza para te ajudar. Exatamente como você precisa da ajuda. Porque se não fosse assim, estávamos perdidos. O termo tocado significa mais do que simplesmente que ele sente nossas fraquezas. Que ele sente o mesmo que nós. É verdade que ele sente o mesmo que nós. Mas ele também se comove e ele se compadece. Nossas fraquezas despertam sua afeição e simpatia. Ele é movido por uma eterna solicitude e nos ajuda. Graças ao Senhor por um Salvador como ele. Isso é incrível, porque não só ele sabe, ele sente o que você realmente está passando, tudo que vai aí dentro, do mais profundo, mas ele se comove e se compadece para te ajudar. E ele sabe a maneira certa de te ajudar. Ele sabe aonde está a raiz do problema. Ele sabe exatamente o ponto que nem você muitas vezes está enxergando e nem ninguém vai conseguir enxergar. E por isso, a gente tem que pregar um evangelho que leva as pessoas de volta à confiança somente em Cristo e na palavra dele. O Espírito de Profecia tem muita coisa a nos ensinar e que às vezes, muitas vezes, prefere substituir pelas palavras dos homens.
A gente substitui, a gente troca. É preferível, porque é mais agradável. Porque muitas vezes a solução dói, né? Principalmente do lado pessoal, e a gente prefere evitar aquilo que realmente machuca o nosso eu, quando a gente está estudando a palavra de Deus. E é aí onde a gente perde muita coisa. Vejo aqui é aquele texto, lá do começo. Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades e onde está a força das nossas tentações. Pois foi tentado em todos os pontos, como nós, e todavia sem pecado. É interessante quando diz aqui, onde está a força de nossas tentações. E às vezes alguém diz assim, não tem ninguém que me entenda, ninguém sabe o que eu estou passando. Né? Às vezes não acontece, né? Às vezes você está bem triste, está bem irritado, está indignado, está desiludido, perplexo, e ninguém consegue te entender, você não consegue enxergar a ajuda, está aí. Ele sabe sim. É exatamente dele que você precisa. É exatamente nele que está a solução. E você precisa ir com fé a ele. E isso é a nossa maior luta. Porque a nossa natureza não quer. Nossa natureza quer recorrer a outras coisas. Está velando sobre ti, temente filho de Deus. Estás tentado, ele te livrará. Estás fraco, ele te fortalecerá. És ignorante, ele te esclarecerá. Estás ferido, ele te há de curar. Então, irmãos, é nele, é através dele, por meio dele. Não busque outras fontes. Não busque. Busque a palavra. Busque o Espírito de profecia. Busque Cristo, busque Deus através da oração. Cada vez mais, se desapegue às coisas que são humanas. E se apegue às coisas que são eternas. Aquilo que é poderoso. E aquilo que vai até o fim, que vai perdurar para a eternidade. João 2:25. Olha que interessante essa passagem. Não sei se você já prestou atenção, né? Esse é aquele tipo de texto bíblico que passa despercebido. Cristo não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? O texto diz, o texto responde. É sempre bom você perguntar para o texto. Por quê, Senhor? Ele mesmo responde. Porque ele mesmo sabia o que era o quê? A natureza humana. Veja o verso anterior. Eu li ao contrário, mas foi proposital. Mas o próprio Jesus ele sabia o risco de colocar a vida dele, o caminho dele nas mãos de um homem. Tome muito cuidado, irmãos. Se volte para Cristo e para a palavra. Como nunca antes. Como nunca antes. Eu digo a você, muitos vão voltar as costas. Que hoje dizem ser seus amigos, gostar de você, amar você. E muitos vão se voltar. Muitos vão te trair se você se posicionar somente por Cristo, pela verdade. Tem pessoas que têm ciúmes de Cristo. Ciúmes. Que não suporta que você confie somente nele. Ela quer que você confie também nela. E ela não quer dividir. É incrível, né? Aonde o ser humano pode ir, né? É incrível. Quando ele diz você arrisque dizer para certas pessoas, eu só confio em Cristo e na palavra. E somente. É só nele. E você não precisa debater, não precisa entrar em confusão nenhuma. E somente permanecer ali com Cristo na verdade. E será suficiente para você arranjar problema. Olha o que diz aqui, ó. Então, Cristo não se confiava a eles. Lembra que foi que Pedro e João falou? Que a gente deve seguir o exemplo de quem? De Cristo. É radical, irmãos. É muito. Radical, a palavra radical vem de onde? De raiz. Então, ponha suas raízes, lance suas sementes, suas raízes em quem? Em Cristo e na palavra. Ali é seguro. Ali é plataforma que você pode construir com segurança. Então, certifique-se de que você não está confiando
numa mistura de ideologias de homens com a palavra, mas somente na palavra. Então, veja o que diz aqui, essa é exatamente a verdade. Cristo esteve em nosso lugar e tinha a natureza de toda a raça humana. E nele se encontram todas as fraquezas da raça humana. De modo que todo homem no mundo que pode ser tentado encontra em Jesus Cristo poder contra a tentação e libertação do poder da tentação. Lembra que Isaías disse que sobre ele foi lançado quantos pecados? Todos. De algumas pessoas? De quantas? De todas as pessoas. Desde Adão e Eva, Abel, foi o primeiro a morrer, até a última pessoa que vai existir. Todos. Quando ele recebe todos os pecados ali, ele passa a ter conhecimento. Ele não precisou pecar como você para saber o que é o seu pecado. Porque o seu pecado foi lançado sobre ele. O fardo... eu não sei se nesse estudo ou se no outro estudo, a gente vai ler um texto de Ellen White. O cara diz assim, que ele passou a conhecer o que era a maldade do coração do homem. Sem precisar ter essa maldade. É incrível. E nisso, por isso ele sabe o que tem em você e como te ajudar. Na presença de Cristo, Satanás é o quê? Absolutamente derrotado. Na presença de Cristo. Não tem quando uma criancinha, um menininho igual do filho aqui, igual do irmão aqui. E aí um rapazinho maior do que ele tenta enfrentar ele, intimidar ele, mais forte. Se o pai chega, qual é a lógica do filho? Esse que está querendo me fazer mal é mais forte do que eu, mas meu pai é mais forte do que ele. Então ele vai para onde? Para trás do filho, do pai. Porque ali ele sabe que ele tem segurança. Ele conhece o pai. Então conheça o seu pai. Conheça o seu pai. E quando Satanás for até você, corra para trás do seu pai. Não enfrente, não. Tem gente que já tem um ego que ela quer enfrentar, né? O indivíduo já quer enfrentar, já se acha tão espiritual, né? Não é tão espiritual que já está pronto para ali expulsar um demônio. Não, eu vou lá, fulano está endemoniado, deixa que eu vou lá resolver. Irmãos, se ajoelhe, se humilhe e clame pelaquela pessoa. E por você. E cuidado. Clame por você, porque você não sabe quem você é, mas Cristo sabe. E Ele sabe como ajudar aquela pessoa. Veja, Satanás é um inimigo absolutamente derrotado na presença de Cristo. Então certifique-se de estar na presença de Cristo. Em Cristo somos o quê? Vencedores sobre Satanás e mais do que vencedores. Em Cristo. Confiando somente nele, não em si mesmo. Desconfie totalmente de você. Jesus disse, o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em mim. Então se você recorre a Cristo, se refugia nele, nada de Satanás vai estar ali. Em Cristo, então, escapamos dele. Em Cristo encontramos Satanás, um inimigo completamente derrotado e completamente exausto. Mas lembre-se, em Cristo. Aí a presença. Esteja com Cristo, na presença dele e ele em você. E confie somente nele. Não confie em suas capacidades e habilidades, em sua experiência. Desconfie totalmente de si. Aí, mano, na prática, seria o seguinte, como é nós tentamos com Deus, ele habituou a mente e o coração a sempre sentir que estar na presença de Deus. Quando em perversidade, suas orações acendiam a Deus para que o guardasse. Isso. Então, na prática, é habituar a mente. Isso. É aquilo, né? Você faria tal coisa se Cristo estivesse aqui na sua presença? Na prática, é isso. Na prática? Você falaria tal palavra? Se você estivesse vendo Cristo, a pessoa dele, você agiria de tal forma? É isso. Faça esse exercício mental, porque ele está. Deus está com você, ele sabe. Agora, pior não, né? Deus me perdoe. É mais profundo ainda. Não é só o fazer. Mas começa onde? Os pensamentos. Então, habitue-se a sempre rogar a Deus, Senhor,
Leva cativo meus pensamentos e sentimentos. Me ajuda. Vai ser uma luta, irmãos. Mas confia nele. Confie nele. E se renda. Não é fácil. Eu não vou enganar vocês e iludir vocês. Mas é possível. É pela fé. É um exercício. É o exercitar a fé. Vamos lá. Isso não significa... Olha aí o que ele vai dizer. Ó. Isso não significa que não temos mais lutas a travar. Cuidado. Mas significa, e enfatizo com alegria, que em Cristo lutamos a luta da vitória. Com Cristo, a vitória é garantida. Fora de Cristo, lutamos, mas é só o quê? Só derrota. Nele, nossa vitória é completa. Assim como em todas as coisas somos completos nele. Mas, não esqueça a expressão nele. Com ele, através dele. Em Cristo. Confiando somente nele. A gente estava até conversando, eu e o Genilson, que vai tomar uma decisão, Senhor. Essa decisão é segura, isso vai te honrar, né? E sempre buscando estudar na palavra, sempre que muitas coisas que a gente passa, eu penso, Senhor, tem alguma coisa no Espírito de Profecia que fale sobre isso? E aí eu vou pesquisar. Vou pesquisar. Se eu não encontro em português, eu vou no inglês. E aí Deus sempre mostra algum texto. E aquilo ali já é uma orientação para a pessoa. Bom, agora tem um assim diz o Senhor sobre isso, sobre essa decisão que eu tenho que tomar, sobre isso que eu tenho que fazer. Pronto, eu tenho agora um porto seguro. Eu tenho um assim diz o Senhor. Eu tenho uma palavra inspirada para me orientar. E aí a gente está seguro. Vamos continuar. 1 Coríntios, a gente leu esse texto, mas nunca é demais a gente rever e reler a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 24 e 30 a 31. Preste atenção nisso aqui, ó. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, para todo mundo, Cristo é o quê? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Lembre-se, vale lembrar que não está dizendo aqui que Cristo é um poder imaterial. Nele está o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nele. E por isso precisamos dele. Porque então teremos tudo. Não teremos coisas separadas. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, precisa de sabedoria? Recorra a Cristo, na palavra dele. Justiça, para poder substituir os seus atos de injustiça, está em Cristo. Santificação, para viver uma vida de santidade, nele. E a redenção final é só confiando nele e dependendo dele. E tudo isso através da fé na palavra dele. 31. Para que, como está escrito, olha qual é o objetivo disso tudo. A suma disso tudo, né? Paulo diz, aquele que se gloria em quem? No Senhor. E somente. E não em si mesmo. E não em sua própria experiência e sabedoria. Mas somente em Cristo. Então, como Satanás esgotou todas as tentações que ele conhece, ou possivelmente pode conhecer, e esgotou todo o seu poder na tentação, também, o que é ele? Na presença de Cristo, o que é ele? Impotente. Quando ele nos encontra em Cristo, então ele tenta nos alcançar e nos atormenta. E o que ele é? Impotente. Louve e magnifique o Senhor. Amém. Então, irmãos, se é Cristo em nós, se é a mente de Cristo, se a gente renuncia aos nossos pensamentos e sentimentos, nossos desejos, será então os dele. Quando Satanás apresenta a tentação, então a mente de Cristo diz o quê? Não. Não me submeterei. Assim como José, né, ali José do Egito, quando a esposa de Potifar ali tentou ele fácil poderia ter praticado o ato com ela ali. Mas ali era Cristo nele. Ele se rendeu totalmente a Deus. E você vê que não era por medo
Ele poderia ter pensado, se eu fizer isso, o homem lá vai me matar. Não. Foi o primeiro pensamento que veio, que aí já era a mente de Cristo. Eu não poderia pecar contra Deus. Cometer esse pecado contra Deus. Isso não é natural para o homem. Isso não é natural para a gente. Nós não vamos conseguir, não tente por si só. Clame a Ele, busque a Ele na palavra. Estude como nunca antes. E principalmente aqueles textos que são desagradáveis, peça a Deus para lhe ajudar a começar a gostar deles. Porque a gente evita muitos textos da palavra de Deus, do Espírito de Profecia, porque não são muito agradáveis à nossa natureza. A gente prefere só aqueles textos que são mais agradáveis e mais suaves. Mas são esses outros textos que golpeiam o nosso eu, que lançam o nosso eu no pó. E nesses textos ele vai acabando. Ellen White diz que a palavra, ela destrói a natureza carnal. A palavra. Está lá no Desejar Todas as Nações. Então a gente tem que permitir que ocorra essa destruição. Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos através de quem? Daquele que nos amou, de Jesus Cristo. Somente nele. Ellen White, o desejado. Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante o quê? A fé nele. Por quê? Lembra do texto de João 14? Eu não faço aquilo por mim mesmo. Não é por mim mesmo que eu faço as obras, mas é o Pai que está em mim. Então as qualidades que ele revelou eram as qualidades de quem? Do Pai, de Deus. Consequentemente, o mesmo pode acontecer conosco quando o nosso eu for o quê? Anulado. E por isso ela está dizendo que ele não revelou qualidades nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir, se forem sujeitos a quem? A Deus como ele foi. O segredo dele é que ele era sujeito a Deus. Ele não se sujeitava a homem, ele não se sujeitava a Satanás. E não se sujeitava ao eu, não se sujeitava aos desejos da carne. Embora ele servisse os homens, ele ajudasse os homens, mas tudo aquilo que era errado, ele não compactuava. Se ele sabia que o indivíduo estava influenciando ele a fazer uma coisa ou acreditar numa coisa errada, ele não compactuava. Mesmo que aquilo ali fosse acarretar consequências para ele. Porque a tendência dos homens, a tendência do ser humano é não aceitar um não. Né? A gente tem dificuldade de aceitar um não. A gente pede uma coisa para a pessoa e quando ela dá o não posso, a tendência é a pessoa já começar a se ressentir, a não gostar. E por isso, irmãos, que muitas vezes Cristo era tratado como filho de quem? Filho de Belzebu. Os homens não... Como que esse homem pobre não estudou nas nossas faculdades, simples, carpinteiro, vem lá do interiorzão, ele não vai se submeter à minha palavra, ao meu ensino, à minha vontade? Isso mexe demais. Isso mexe muito. Isso vai desde os homens grandes até os homens mais simples. E a gente tem que pedir a Deus para tirar isso de nós. Porque nós devemos antes obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Mesmo com respeito, mesmo não entrando em conflito, respeitando, não rebatendo, não revidando, mas, como aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor olhou para os três que não se curvaram diante da estátua e disse: vou dar mais uma chance a vocês. Vocês se curvarem, não vão para o fogo. E eles disseram, foi o que eles disseram? Não. Com todo respeito, pode ter certeza que ali eles estavam com mansidão, com humildade, eles não estavam afrontando Nabucodonosor, dizendo: quem é o Senhor? Não. Mas era com respeito. Não, olha, se Deus vai nos livrar, amém. Se não, nós não podemos fazer isso, não devemos fazer isso. Porque nós amamos
somente a Deus e adoramos somente a Ele. E nos submetemos somente a Ele. E isso aí é submissão ao desejo humano e às obras de Satanás. E outra, eles poderiam ter fingido. Tá ali na aparência adorando uma coisa pagã, mas ali na mente, Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui curvado, mas é só para não ter problemas, né? O Senhor sabe que se eu não me curvar, a coisa vai vir para cima de mim. Quem tem um espírito de... Deixa eu formular a palavra aqui. É uma coisa bem delicada. Quando você preza muito pela sua reputação e você não quer problemas, e você preza demais por isso, se você for se habituando a isso, você logo, logo vai deixar de adorar a um Senhor e vai ficar somente com o outro Senhor. Imagina quando vier o decreto dominical. Se a gente hoje já se curva por pequenas coisas, primeiro não se curve para o seu eu. Seu eu está querendo alguma coisa errada, diga não, primeiramente Deus. Começa pelo seu eu. Mas seu eu, muitas vezes vai ser tão fraco que ele vai começar a se curvar diante de outras coisas. Então, cuide. Peça muita força a Deus para Deus lhe ajudar a não, para Deus operar em você a mesma posicionamento e firmeza que ele tinha, de não se curvar. Embora com mansidão, com humildade e com respeito. Mas ele diz aqui que temos que ser sujeitos a Deus como ele foi. Veja, o Filho de Deus era submisso à vontade de quem? De seu Pai. E dependente de quê? De seu poder. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo. Ele só aceitava os que Deus fazia a seu respeito. E o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus, para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. Amém. E isso não é fácil, porque a nossa natureza recua, e a gente está muito habituado a não querer, ou melhor, a querer sempre ceder à natureza, porque é mais agradável. A gente sempre escolhe o caminho mais confortável. O caminho mais confortável. O caminho mais tranquilo. E ele não. Ele sempre se submetia e confiava e dependia somente do Pai e do poder do Pai. E esse foi o segredo da vida dele. Esse era o segredo por trás de Cristo, de toda aquela bondade, de todos aqueles atos de misericórdia. Era essa submissão, essa confiança. Agora ele precisava conhecer quem era Deus. Assim como Abraão, né, que foi considerado amigo de Deus, ele conhecia Deus. E conhecendo quem é Deus, a gente conhecer o caráter de Deus, conhecer quem ele é, aí então a gente passa a confiar somente nele e depender somente dele. Quando são pais que acostumam muito os filhos da gente de uma maneira errada. Né? Também da mesma forma, se a gente acostumar mal a nossa natureza, vai dar trabalho para nos acostumar. É isso. É o que o irmão está dizendo aí. Do jeito que a gente acostuma um filho da maneira errada, né? E aí quando o filho cresce, aí é mais difícil de tirar aqueles maus hábitos. É mais difícil. Mesma coisa é o nosso eu, a nossa natureza. Né? Eu, né, falo por mim. Eu falo por mim. Acredito que alguns de vocês talvez tenham esse sentimento. Mas eu olho para essas verdades, eu olho para o meu passado e fico dizendo a Deus, Senhor, como eu queria ter conhecido isso quando eu era criança. Como eu queria ter sido educado isso desde pequeno. Porque a luta seria menor. Porque o que tem aqui dentro é um monstro. A gente é pior do que a gente imagina. Spurgeon diz assim, quando alguém falar mal de você, não se ofenda. Porque você é pior do que o que ele está dizendo. Não se ofenda. Se você está se ofendendo, a gente não se conhece, não. Só quem conhece a gente é Deus. Só Deus. A gente não se conhece. Por isso que a gente não pode confiar no coração. Eu posso, eu posso fazer isso, eu faço.
Sendo que tudo que nós fazemos de bom é meio de nós, vem de Deus. Vem de Deus, exato. E o opositor, nós sabemos que vem da rua. Pois nós mesmos, nossa natureza pecaminosa, carnal, como você falou aí, a tendência só para o pecado. É. Só pecado. Mas temos Cristo Jesus e sempre você amar se Exatamente. Em Cristo. Exato. E uma coisa, que eu acho que alguém estava falando ontem aqui, não sei se foi os irmãos aqui na frente, mas no livro Santificação, de Ellen White, é um livrinho bem fininho, tem um capítulo, ou mais de um, que ela vai falar de João. João, o discípulo amado, né? Não João Batista. E ela vai falar da conversão dele. E ela diz que ele chegou a um ponto de santidade que ele não reconhecia. Ele não enxergava isso, né? Ele não se gabava. E quanto mais próximo de Cristo, mais ele se sentia o quê? Desgraçado, miserável, pecador. E nunca se gabava. Olha, eu oro não sei quantas horas, eu falo isso, eu falo aquilo, que nem o povo. Tem pentecostal que diz assim, eu falo em línguas. Olha, irmãos, minha mãe, ela é da Assembleia de Deus. Ela já está na Assembleia de Deus faz mais ou menos uns 30 anos. E ano passado, ano passado não, mas faz poucos anos. Ela se batizou. De 30 anos, frequentando a igreja, a Assembleia, ela se batizou. Por quê? Veja a mentalidade. Ela disse que foram 30 anos sem falar em línguas, sem receber o Espírito, no sentido de chorar, de se emocionar, de dar aqueles glória e de profetizar. E ela, esses 30 anos, ela se sentia um lixo. Não se sentia uma assembleana. Não se sentia cristã, enquanto não falasse em línguas e manifestasse poder e cura e pudesse expulsar demônios. E ela disse que foi 30 anos frustrado dentro da igreja. E ela disse que tinha irmão que fazia essas coisas e que olhava ela com desprezo. E ela sentia. Ela se sentia no dia, de tanto que ela clamou, de tanto que ela pediu. Eu digo isso com muita tristeza, porque a minha mãe, ela recebeu. E ela, não, eu sei quem é que está nela. E não me alegro disso. Porque eu sei o Espírito que está nela. E olha a ilusão. Você depender, você querer ser cristão, só quando você demonstrar essas coisas na sua vida. E, infelizmente, hoje ela é mais cativa de Satanás do que quando antes. E isso é uma demonstração, irmãos, de fraqueza muito grande. Porque a maior demonstração do poder de Deus na vida do homem é o quê? É o caráter de Cristo. Enquanto você não sossegue, enquanto o caráter de Cristo não se revelar na sua vida, não queira mais nada. Apenas o caráter dele. E o resto, deixe nas mãos deles. Na hora que ele quiser lhe usar para fazer alguma outra coisa, ele vai saber o momento certo. Você não. Alguém pode ter uma dúvida relacionada à questão de Deus com Caim, né? Caim, ele se virou. Caim, né? Caim. Deus chegou para Caim. Por que decaiu pelo semblante, né? Se fizeres bem, não será sempre. E se não fizeres o bem, o pecado já desacorda, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Eu compreendo que temos que estar submissos a Deus para receber poder, para ter esse domínio, não é isso? Alguém pode ter essa dúvida. Não, Caim, Deus falou para ele se dominar. Mas não é esse domínio dele mesmo? Não, é justamente. Exatamente. Submissão a Deus, poder que vinha do trono para executar o domínio. O fim da lei é o quê? Cristo. Quando Deus diz isso para Caim, qual era o propósito de Deus? Não, também. Mas que Caim fizesse o quê? Que Caim reconhecesse e dissesse, e agora, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu não consigo. Reconhecesse. Senhor, o que o Senhor está me pedindo, se é a tua vontade, eu quero, mas eu não consigo. Eu não tenho isso em mim.
aí Deus trabalharia nele. Aí Deus trabalharia nele. É exatamente isso, Caim. Você não consegue, mas eu consigo em você. Aí o trabalho começa. Aí o indivíduo dá um estalo na mente do indivíduo. Uma mensagem para a pessoa refletir. Uhum. Cadê tudo lá? Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E eu quero. Eu quero. Eu quero, mas eu não consigo. E aí Deus vai trabalhar junto com você. Aí Deus te ajuda. A pessoa recebe pensando que é sobre ela esse poder. Isso, que foi o que os adventistas, que foi os judeus receberam na época de Moisés. Quando Moisés deu a lei a eles, 2 vezes, eles falam isso. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Na primeira vez, não durou, eu não vou dizer quantos dias, né? Mas foi pouco tempo. O que eles fizeram? Estavam adorando um bezerro. Fizeram? Não. Por isso que Paulo diz que a questão da lei, se você se compromete em cumprir a lei, então você tem que cumprir ao pé da letra. Tudo. Consegue? Então, não é, na verdade, não é nem que não é, mas é somente seguro e de certeza que somente em Cristo isso vai ser possível. Eu não sei onde eu ouvi uma mensagem, não sei se foi do Ivan, que Deus não queria dar um tábua de pedra, esse mandamento, mas no coração. No coração. A tábua de pedra era uma forma simbólica de mostrar como é que eles estavam. De mostrar a eles, olha, não deveria ser aqui, né? Não deveria ser aqui. Era para ser aí. De primeira, né? Como a gente fala, né? Já aqui lá no Nordeste. De primeira, já era para ter sido no coração de vocês, essa lei escrita. Eu estou escrevendo aqui porque essa é a situação de vocês. Mas, Deus ali trabalhou com eles. E assim Deus tem trabalhado conosco. Olha esse texto a gente não leu não, né? Eu passei para ele, falei e acabei nem... Seja qual for a posição, dependemos de Deus. Então o risco do indivíduo quando chegar a um patamar é esse. Né? Quando ele chegar a um certo patamar, é que certas posições alimentam tanto o ego do indivíduo que ele passa a não ser tão dependente de Deus. Isso vai diminuindo, vai diminuindo. Ele começa a depender do dinheiro, da experiência dele, da sabedoria dele, do empresário que trabalha com ele, de alguém que ajuda ele ali, de um psicólogo aqui, de um advogado ali, e daqui a pouco está fracionada. Toda fracionada a dependência dele. E o pinguinho que sobra para Deus é onde ainda Deus tenta trabalhar com o indivíduo. Por isso que, seja qual for a posição, dependemos de Deus. Quem fecha em suas mãos todos os destinos. Ele nos designou nossa obra e nos dotou de faculdades e meios para ela. Enquanto submetermos a vontade à sua, enquanto a gente submeter a vontade a dele, e confiarmos em sua força e sabedoria, seremos guiados por caminhos seguros. Somente assim, para realizar a parte que nos cabe em seu grande plano. Aquele, porém, que confia em sua própria sabedoria e poder, se está o quê? Se separando de Deus. Em vez de trabalhar em harmonia com Cristo, cumpre o desígnio do inimigo de Deus e dos homens. Então, aquele que confia em sua sabedoria e poder, está se separando de Deus. Veja o perigo. Veja o perigo. Você olha para Paulo. Teve um momento que Paulo, irmãos, eu não vou lembrar quem é quem na história. Eu não sei se foi Tito ou se foi Timóteo. Ele raspou a cabeça de um deles. Isso. Em outro momento, ele não recomenda que faça isso. Se ele não é guiado por Deus ali, se não é Deus ali guiando ele, você imagina na época o que os homens que viam Paulo fazendo essas coisas, o quanto que ele não era criticado, né? Olha, uma hora Paulo está dizendo que é uma coisa, a outra hora está dizendo outra, mas ele sabia o que ele estava fazendo, porque era a circunstância e de acordo com a mente submissa a Deus. E a circunstância exigia uma coisa. E tem um contexto para cada situação dessa. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes
A gente espera de uma pessoa. Esse é outro problema na nossa vida. Esse é outro grande problema. Esse a gente conversando com o Cameron, ele falou sobre isso, e eu tomei para a vida. Ele disse um dos grandes problemas é quando a gente cria muita expectativa no outro. E a gente espera que o outro seja o que a gente quer que ele seja. E aí a gente estabelece um padrão de justiça. E se o outro não viver aquilo que eu estabeleci, que ele tem que viver, aí por isso, lembra do exemplo que eu dei de Paulo ainda agora? Imagina se eu só fecho minha mente. Não é mais para raspar a cabeça. E eu vejo Paulo levando o jovem lá para raspar a cabeça. Eu condenaria Paulo à torta e à direita. Paulo se desviou. Apostatou. Você percebe? Então, claro, existe pecado e existem coisas que as pessoas fazem que é com ela e Deus. E a gente muitas vezes não concorda, mas ore, porque às vezes o errado é você. Mas por isso que eu estou trazendo um exemplo de Paulo. Imagina você vendo Paulo, acompanhando a vida dele, vendo ele fazendo certas coisas, e se você tiver a mente fechada, travada demais, aí você condena ele numa situação, enquanto outros condenariam ele na outra situação. Veja, aqui é outro texto de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1. Mas o plano de Deus delineado para a salvação do ser humano previa que Cristo conhecesse a fome, a pobreza e todos os aspectos da experiência humana. Ele resistiu à tentação, mediante o poder que o ser humano também tem à disposição, que esse poder não está no homem, na natureza humana, mas em Deus. Ele se apoiou no trono de Deus, e não há homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio como? Pela fé em Deus. Confiando e aprendendo a confiar e fazer de Deus um porto seguro, né? Descansar em Deus. Cristo veio para revelar a fonte de seu poder. Olha, esse é outro ponto importante. Ou seja, ele veio para mostrar para a humanidade, está aqui a solução. Está aqui a solução. Para isso eu vim, para ajudar vocês a mostrar, olha, a vida que eu vivo. Você olha, você me admira, mas para e pensa, não consigo. Não consigo. É muita pureza, é muita santidade. Existem situações da vida de Cristo que você olha assim, você não tem, com certeza teve alguma situação de você leu da vida dele que você diria, eu cairia aqui. Mas, aí ele vem dizer, está aqui, revelar a fonte do seu poder, a fim de que o ser humano não confiasse mais em quê? Em suas capacidades desajudadas. Os que desejam vencer devem empenhar ao máximo todas as faculdades do seu ser. Devem lutar como? Qual é a nossa luta? De joelhos diante de Deus, pedindo poder divino. É você com Deus lutando. Essa é a luta. Essa é a luta que a gente tem. Lutar de joelhos diante de Deus, pedindo poder divino. Pedindo a presença dele na sua vida. E a luta, essa é a luta mais severa que a gente pode passar. Sua humanidade, a de Cristo, né, se constituiu em tentação para ele. Somente confiando no Pai é que ele poderia resistir o quê? A essas tentações, percebe? Somente confiando em Deus. Ele andou, olha que interessante isso, ele andou pela fé, assim como nós devemos andar. Estão entendendo? Ele deu todo o exemplo. Ele tinha a mesma fé em Deus que o homem tem que ter. Mas essa fé o homem não tem de si mesmo. Ele mesmo dá a fé. Porque ele é o que da fé? O autor e o consumador. Ele é quem opera a fé, ele é quem produz a fé em nós. E ele é quem leva ela a cabo, a ser realizada, a ser praticada, a ser vivida. Mas não contra a nossa própria vontade. Ele vai trabalhar com a sua vontade, ele vai trabalhar com a sua escolha, com o seu consentimento. E com a razão, com a palavra e tudo mais. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. O poder da divindade do Salvador estava escondido. Em sua natureza humana, dependendo do poder de Deus, ele foi vitorioso.
Ele não usava o próprio poder dele, irmãos. Era o poder do Pai. Existem pessoas que até hoje acreditam que ele usava o poder dele. Embora a natureza divina estivesse lá. Mas estava ocultada. Era somente a natureza de Deus que se manifestava na carne, na natureza humana de Cristo. Por quê? Porque é assim que qualquer um de nós pode viver essa vida. Pode explicar um pouco a respeito do poder da vontade? Você mencionou a respeito do poder da vontade, né? Uhum. Nossa vontade. É mais fácil nós temos que compreender a verdadeira força de vontade, né? Vai explicar a respeito disso? A questão do poder da vontade, como o irmão está falando. Eu entendo mais como a força do hábito, de se habituar. É se habituar. É você saber que aquilo está errado. Claro que previamente, durante as orações, nas suas orações matinais, suas orações ali, você vai pedir a Deus que já esteja em você para a luta do dia. Para que durante o dia, e também através da palavra, né, do estudo da palavra de Deus, para que Deus, então, durante o dia, quando Satanás vinha, ou quando os pensamentos vinham, você se habituar a clamar a Deus. Socorro. E, Senhor, a carne quer. Mas a minha vontade, como Paulo diz lá em Romanos 7, né? Eu sei que isso vai te ofender. Eu sei o que isso vai acarretar. O mal que isso vai trazer. Dá-me vitória. Me ajuda. Opera em mim para me libertar, para tirar esse sentimento, esse pensamento ruim de mim. Só que muitas vezes a gente cai porque a gente não está se habituando a clamar por socorro e reconhecer essa necessidade. Às vezes a gente está se confiando demais na gente. A gente começa, às vezes, infelizmente, por se habituar, aí a pessoa começa a achar que vem da pessoa mesmo. Então corre esse risco. Então, por isso que a gente sempre tem que ir na palavra para ser lembrado. Olha, não é a fonte do poder, não está em você. Lembra que lá em Deuteronômio, não vou lembrar se é o capítulo 8, acho que é o 8. Deus disse para o povo de Israel, olha, quando vocês entrarem lá na Canaã, e vocês conseguirem casas, construírem casas, terras, gado, plantações, muito trabalho, lembre-se de não confiar na força de vocês. Porque a tendência vai ser você começar a confiar em si mesmo. E por isso, tem que recorrer sempre à palavra, para se acostumar de que não vem de você. E de que você tem que clamar, todo momento. Clamar a Deus, pedir a Deus. Ele vai trazer a palavra na memória. E Ele mesmo vai começar a atuar na sua mente. E a sua vontade você tem que se habituar a entregar ela. Assim, por exemplo, quando você está num lugar, aí você trabalha no local, e a pessoa te pede uma coisa que você não gosta. Mas é necessário. Mas não é uma coisa do seu agrado. Mas não é pecado. Mas é uma coisa que você tem dificuldade, tem preguiça, às vezes, de fazer. Mas é necessário. Você aceitou trabalhar naquele lugar? Você não se comprometeu com aquele lugar? Você não aceitou ser funcionário daquilo ali? Então, quando o patrão, quando um gerente, alguma coisa, pedir a você, mesmo que não agrade, se não for errado, se é uma coisa que realmente, o que é que você faz naquele momento? Não é agradável para você, mas você se nega, né? Infelizmente, isso acontece de maneira mais mundana, né? É mais só para garantir o trabalho, para não ter problema. Mas com Deus a gente tem que ter esse hábito. Mesmo que não seja agradável, mas é por amor a Ele. E por isso a gente tem que estudar o caráter dele, quem Ele é para nós, o que Ele é e o que Ele faz por nós. Porque tem um texto da Bíblia que diz assim, uma passagem da Bíblia. Aquele que mais foi perdoado, mais amou. Agora, se você não reconhece a quantidade de maldade que você tem para reconhecer o quanto que você foi perdoado, o quanto você é mal, o quanto de coisa ruim que você tem, então, quanto menos você reconhecer, quanto menos você se permitir ser convencido dos seus pecados, menos você vai amar a Ele, menos você vai se submeter. Mas quanto mais você permitir que Ele desperte a sua consciência para a sua culpa,
para os seus defeitos, para seus pecados. E aí você reconhece o quanto de tristeza que você causou em Cristo, o quanto de mal que você causou a Ele ainda causa, e o quanto de mal você causa ao outro. E a si mesmo. E aí você começa a se envergonhar. Por isso que diz que o amor de Cristo, ele constrange a gente. Ele envergonha, né? A gente se envergonha. Porque apesar de tudo isso, ele nos trata como? Com paciência, com amor. Ainda nos livra do mal. Ainda nos abençoa. Nos dá as oportunidades. Não deixa faltar o pão. Não deixa faltar o trabalho. Não é isso? E isso mexe com... Isso quebra a gente. O cuidado dele. E aí a gente começa a escolher, a preferir se negar e se habituar a entregar a vontade a ele. A minha vontade é essa, Senhor, mas que seja feita a tua. Então, esse poder da vontade seria a vontade de Cristo em mim, porque o texto fala que é ele que opera em mim, não ele como realizar segundo a sua vontade. Isso, porque eu escolhi renunciar à minha vontade e entregar a ele. E não querer. A minha Isso. vontade, a vontade dele em mim. Isso, a vontade dele em mim. Isso é luta, irmãos. Isso é luta. Mas não desanima, não. Só para dar uma frisada para que a gente entenda um pouco, a gente olhando para a vida de Cristo, a gente vê que Cristo, ele buscou ali, está 100% ali em ligação com Deus. Ele passava horas com Deus, passava horas com as Escrituras, passava horas memorizando, ou seja, ele estava escolhendo se encher de Deus. Okay? Então, em relação a nós, ele também foi esse exemplo. Nós não temos condições nenhuma de vencer o pecado. Nós não temos condições nenhuma de guardar a lei por nós mesmos. Então, nós estamos entendendo que essa mensagem preciosa, nós entendemos que está em Cristo a vitória. A vitória não está fora de Cristo. Então, nós precisamos receber Cristo. Se encher dele. Se encher dele. Então, a gente tem que tomar a decisão, mesmo que é contra a nossa vontade, passar tempo com Deus, passar tempo com a palavra. Digamos, às vezes a gente entende que tem que ter a vitória sobre o pecado, tem que ter Cristo naquele dia. Mas muitas das vezes a gente dedica pouco tempo com ele. A gente sai do secreto, tipo um devocional, de 10, 15 minutos, não se enche da palavra, não passa bastante tempo com Deus ali em oração, né? E aí a gente quer ter vitória em Cristo sobre aquele dia. Mas como? Como é que a gente vai ter vitória? E ainda eu acrescentaria... Aqui acabou. Eu acrescentaria, mas aí, né, cada um sabe a sua situação. Isso é uma coisa que eu faço, né? A gente passa o dia trabalhando lá na gráfica, e aí eu tô lá imprimindo, eu tô cortando, tô separando os livros, Viviane também. E quando a gente tá no mesmo setor, na nossa gráfica, a gente tem uma caixinha de som, aí a gente coloca audiobook de Ellen White. Quando não, hino. Aqueles que são sacros, né? Quando não, audiobook. E é o tempo todo absorvendo, se alimentando. Porque você não vai ter condição de passar o dia todo trabalhando. Aliás, orando ou estudando a palavra de Deus para parar o que você está fazendo. Digamos, eu particularmente, eu tenho um serviço assim, quem me conhece, ali íntimo, vê que, rapaz, às vezes pergunta, rapaz, como é que tu arruma tempo? Eu digo, não, meu irmão, não é assim. O que acontece? Você está ali com Cristo, você tem o seu tempo com ele. Mas digamos que você vai sair para o trabalho. E eu sempre gosto daquele texto, se eu não me engano, é 2 Coríntios 10, versos 5 ao 4, que diz que os nossos pensamentos são levados cativos rumo à obediência a Cristo. Como assim? Você não pode estar com tempo de estar 24 horas ali com a palavra, mas você está 24 horas orando sem cessar aqui. Você está 24 horas pensando em Cristo, conversando com Deus, Senhor, isso daqui dá certo, Senhor, aquilo ali, Senhor, aquilo ali. Aí às vezes você fica com um pensamento sobre você, você não está entendendo aquele irmão, você fica com aquele Senhor, e esse texto, do nada mesmo, muitas vezes do nada, isso tem acontecido, do nada, Deus ele dá uma luz sobre aquele texto, a gente diz, rapaz, o que é isso, rapaz? Então, os nossos pensamentos vão estar centralizados em Cristo, está com Cristo. E quando vem outra voz que não é a voz de Cristo, e você está ali, conversa 24 horas com ele ali, com Deus ali, quando entra outra voz, você já passa a reconhecer que não é a voz.
Agora também é importante também alguns detalhes. Aí é cada um com Deus, é claro, né? É delicada essa parte, mas veja, ambiente influencia, ambiente onde tem muito palavrão, muita fofoca, a fofoca ela é destrutiva, um ambiente onde tem muita gente ali, porque realmente, é isso que eu estou dizendo, né? Eu não posso falar por ninguém, porque alguém pode dizer, mas para você é fácil, você trabalha para Deus. Né? Meu patrão é Deus. A gráfica é totalmente voltada para a palavra dele. Então a gente está o dia todo ali buscando se conectar com ele. Não tem ninguém ali falando palavrão, conversando bobagem, jogando piadas, jogando conversa fora, ouvindo música. Porque olha as interferências. Porque, ó, vendo sensualidade, né, mulheres com vestido impróprio, homem também, que a mulher também ela é tentada, muita promiscuidade. Então, tem esses pontos também, irmãos. A gente sabe que não, a salvação não é pelas obras, mas a gente precisa se abster das coisas que são de Satanás. Tem que fugir desses lugares também, na medida do possível. Aí tem a questão da alimentação, aí tem a questão do se habituar. Quem tem esse privilégio aqui já melhora mais ainda. São várias etapas. São várias etapas. Mas a gente tem que buscar, fazendo que nem Ló, só que é o contrário, né? E armando as tendas, né? Ló ia armando as tendas de pouquinho em pouquinho, chegou lá em Sodoma, né? Só que a gente tem que ir armando as tendas para cada vez mais próximo de Deus, do céu. Isso, fugindo de Sodoma, fugindo de Sodoma. Na medida do possível, eu sei, e aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é muito cheio de detalhes, é muito delicado. Eu sei que cada um tem sua luta, cada um tem sua vida, e tem sua situação, né? Quem mora na cidade, trabalha para os outros, trabalha para a empresa, trabalha numa fábrica. Tudo isso dificulta. São várias interferências, né? Porque o Espírito Santo e a palavra, ela trabalha com a razão, o lobo frontal, que é essa área do cérebro. E tudo que embota essa área, e tudo que interrompe o funcionamento correto dessa área do cérebro, que é a área onde você toma decisão. Para você, como o irmão está falando ali, ouvir Deus e tomar decisões, Senhor, você tem que estar com a razão, com o juízo, em plena sanidade. Agora, a música, um colega meu, ele aprende essas verdades, está aprendendo e tudo, mas ele ainda trabalha em academia. Ele trabalha em academia. Aí é uma série de problemas, né? Desde do vestuário e a música, todo o expediente. Aquilo ali anula. E aí, quando a guarda da gente, da razão da gente, ela entra em descanso, porque o cérebro ele não aguenta aquilo ali, não foi feito para aquilo ali, essa área do cérebro, o que Satanás vier colocar na mente do indivíduo entra. Vai logo para o subconsciente, não passa nem pelo consciente da pessoa. E aí a mente da pessoa vai enchendo, daqui a pouco a pessoa está em casa, aí chama uma palavra, fala uma coisa e pensa, rapaz, onde foi que eu aprendi isso? Mas olha o ambiente que ela convive, né? E isso, a lei da contemplação também, né, irmãos? Nós somos transformados, não é só ler e orar, mas se você lê, você passa ali algumas horas orando, algumas horas estudando, mas vai para o ambiente promíscuo, cheio de promiscuidade, aonde a bagunça é generalizada. É palavrão, é conversa de uma coisa e outra, é música e... Irmãos, aquilo ali para anular o que você passou de oração e estudo, anula, viu? Anula. As más conversações, tem tradução que diz as más companhias, corrompe os bons costumes. Aquele bom costume que você adquiriu ali na madrugada orando, estudou a palavra, mas aí você foi para a boca do lobo, né? Foi para o terreno de Satanás. Pode falar, irmão. Passa aí pro irmão. Tá carregando o outro? Muitas das vezes nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós costumamos o quê? Fazer coisas que não estão de acordo com o que Deus pede fazer.
Nós procuramos fazer coisas mais diz ao homem o que do homem quer do que fazer o que diz o Senhor. Por exemplo, como você falou aí, academia. Eu já pensei em estar em academia, mas eu vou fazer o que lá? Eu sou adventista, eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que não é certo para mim estar no local, eu vou estar? Não. Se eu sei que é errado aquele local, eu vou fazer o que lá? Lá o mundanismo está lá dentro. Está tudo com presta ali. Música. E é inevitável. A prostituição está ali. É inevitável. Não venha dizer que você vai conseguir bloquear. Não, vou bloquear minha mente. Como é que eu vou conseguir? Vou ficar surdo. Como é que eu vou conseguir estar ali e não enxergar nada do que está acontecendo ali? Tanto mulher como homem. Entendeu? Pode ter a idade que for. Não dá para conectar. Aí vai chegar em casa, vai estudar, aí não vai conseguir raciocinar, vai ficar pensando lá na academia, no que olhou, no que viu, no que ouviu. Entendeu? Então, nós como cristãos, os remanescentes do sétimo dia, a gente não deve estar nesses locais, como você falou, as amizades, procurar o assunto do cristão tem que ser baseado na Bíblia, na palavra de Deus, que é buscar o caráter de Cristo Jesus em nós, para que nós formamos o nosso caráter. E lá na cidade, fica difícil nós formar o nosso caráter. Agora, um local desse aqui fica mais fácil, porque nós estamos em plena natureza aqui. Nós estamos aqui estudando a palavra desde manhã cedo. Nós estamos o quê? Nós estamos buscando, estamos em comunhão, e a senhora White fala, a orientação para criança, se não me engano, eu esqueci o livro, que fala que aonde está louvando a Deus, aquele local, sempre aquele local que vai falar de Deus, louvar a Deus, os anjos vão para aquele local. Só para jovens. Tem uma passagem lá que diz assim, ela falando, a senhora White falando, aqui o local que nós estamos, aqui, os anjos estão aqui, o Espírito de Deus está aqui. Pode ser humilde, então, pode ser simples, como cada for. um de nós aqui não possamos deixar ser influenciado por amizades. Amizade, irmãos, é perigo, viu? A nossa amizade é perigo. Conversas. Porque o caráter cristão ser moldado. Para a gente ser um cristão verdadeiro aqui em Cristo Jesus, temos que moldar nosso caráter aqui, primeiro aqui na terra. Se não moldar aqui na terra, mas em Cristo, o caráter de Cristo em nós. Mas para isso, eu preciso deixar vários hábitos, deixar as coisas lá fora e trazer somente estudar, como você falou na sua gráfica. Eu gosto de música também. Eu gosto de música. Desde os 20 anos eu mexo com música. Então lá em casa, quando eu não estou lendo o livro de profecia ou buscando a palavra de Deus, às vezes eu olho as mensagens que você todo no seu grupo, lá na sua gráfica, tá, aquela coisa, as mensagens que vêm lá de Sharon White, eu gosto de ver. Então eu gosto de buscar o que é bom e reter coisas boas para mim e passar para as pessoas lá fora, para minha esposa, para minha família, meus pais, que ainda não conhecem a Deus. E é isso que nós devemos buscar, né? Para que nós possamos nos santificar e ter o caráter, formar o caráter em Cristo Jesus. Formar em Cristo Jesus, amém? E alimentar a natureza espiritual. É só assim que alimentar a natureza espiritual. A gente tem que alimentar o dia todo, né? Posso falar? Também tem a questão, né, amizade e tal. Mas, como foi dito no texto, e o Desejo da Nação, ela fala muito sobre isso, né? Sobre o eu. Ela fala sobre esses textos, que não dá para o justo se juntar com o ímpio e não ser corrompido, e vai ficar muito dificilmente, ele vai voltar ao que era e tal, mas assim, tudo tem esse peso, tem. Mas hoje o que o diabo está usando, que é o ídolo de muita gente, que é o Deus de muita gente, se chama celular. Também. Nesses aplicativos, vou dizer o nome, essas porcarias de TikTok, Instagram. Kawaii, apareceu mais um aí agora que eu ouvi falar, site GPT, tudo isso aqui o diabo está usando, porque eu não sei como é que funciona, eu já vi, porque assim, quando eu peguei um celular e restaurei, e aí apareceu, né, e falaram assim, já é do celular, eu falei assim, pode ser do teu, agora do meu não, isso aí logo instalando, porque isso são estratégias que o diabo
tá usando. Eu posso ir para academia, eu posso evitar ir para rua, mas eu tô vendo mulher pelada no meu celular. Uhum. Entendeu? Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô perdendo tempo no meu Instagram, no meu Facebook, às vezes até olhando piadinha, porque eu digo isso. Eu gastava muito tempo quando eu trabalhava assim no serviço secular, eu gastava muito tempo quando eu chegava em casa, assim, na minha cabeça, para tentar desestressar, eu ia para frente da televisão, eu colocava um certo canal no YouTube, e ao ver alguém caindo, ver aquelas piadas, e num certo dia Deus ali me alertou, né? Ali Deus me levou para meditar nos 10 mandamentos, né? E um certo dia que eu cheguei ali, Deus me alertou. Porque naquele dia eu vi alguém chamando o nome de Deus em vão. E aí o Senhor, naquele momento, me alertou. Eu falei, ué, não é possível. Aí eu voltei 2 vezes, falando a mesma coisa. Eu voltei de novo. E daquele dia, graças a Deus, o Senhor me libertou. Eu falei, ó, não quero. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É o que eu falo, e eu ouvi de uma pessoa, eu não vou falar, enfim, assim, nós temos que considerar amigo aqueles que não levam para Cristo. Aqueles que não levam para Cristo, nós sabemos, é o nosso inimigo. Temos que lutar por eles para ganhar uma deles para Cristo? Sim. Mas me juntar com eles sem propósito nenhum, eu estou me colocando fora do princípio de Deus. Porque quando ele fala de Jó, ele diz que Jó era um homem íntegro, justo, íntegro, e que fugia. Não ia para dentro, mas que fugia. Então, se eu quero, de fato, refletir o cara de Cristo, eu tenho que correr para a presença dele e fugir de tudo isso. Caso contrário, é em vão a minha leitura, é em vão a minha oração, é em vão o meu louvor, é em vão o meu culto de manhã. Isso. Durante o seu dia, você anula tudo. As horas de oração e de estudo que você teve nos seus cultos ali com a família. Você anula. Com muita coisa. Qualquer coisa, viu? É um bombardeio de coisa, de informação. E até, às vezes, a pessoa está no campo, mas leva a cidade para o campo. Aí complica. Então, é uma série de coisas. E anulando e eliminando todas essas coisas da vida, vai ajudando a gente a se habituar. A gente volta para a pergunta do irmão. A render o eu. Né? A render a vontade a Deus. Porque todas essas coisas alimentam a carne. E fortalece os desejos da carne. Então, veja. Vamos continuar aqui. Não fosse pelo poder que Deus lhe deu, ele não teria resistido aos assaltos do inimigo. Então, mais uma prova de que era Deus nele, né? Pois ele não, olha só, ele não teria resistido. Irmão, está falando de Jesus, viu? Aí você imagina que você vai resistir? Olha isso aqui, ó. A vontade humana, olha só, a vontade humana de Cristo não o teria levado ao deserto da tentação. Olha que texto interessante. A parte humana dele, aí a questão da vontade, né? A vontade humana não o teria levado ao deserto da tentação, ao jejum e à tentação do diabo. Não o teria levado a suportar a humilhação, o desprezo, a censura, o sofrimento e a morte. Sua natureza humana retrocedeu de todas essas coisas, tão decididamente quanto a nossa retrocede contra elas. Não é interessante isso, né? Se ele tivesse cedido à natureza humana dele, você percebe que a natureza humana dele clamava também para ele cair? Ela está deixando bem claro isso aqui. Isso não significa que ele era pecador, irmãos. Ele só seria pecador se ele cedesse. O que Cristo viveu para fazer era a vontade do Pai Celestial. E era isso que o texto está... O anterior? Materiais de 88. Esse é o volume 1. Página 122. Materiais de 1888, página 122. Olha isso aqui, ó. Caminho a Cristo. Aliás, o primeiro é desejado, pequenininho. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. Olha que interessante. Do mesmo jeito, conosco. Submissão à palavra e a todas as orientações divinas. E aí vai englobar tudo isso que a gente conversou aqui, né? Porque a gente fala, claro que a gente tem que exaltar Cristo e falar dele, mas a gente tem que lembrar das pessoas, olha, cuidado. Cuidado com os ambientes, com as conversas,
com o que ouve, com o que come, com quem anda, né, com o que está vendo, assistindo, olhando, contemplando demais. Cuidado. Caminham a Cristo. Por meio da fé, tá vendo como é interessante que Cristo precisava ter a fé no Pai, confiar no Pai. Tem pessoas que vê Cristo como um robô, que já era uma coisa automática, mas ele tinha que exercer confiança e fé porque ele tinha comunhão com o Pai e ele não se envolvia. Tem um texto de Ellen White que eu não trouxe, não está aqui, eu acho que alguns de vocês já leram, que diz que quando ele era convidado para jantar na casa de alguém, que ele sabia que às vezes ia ter alguma comida que ele não comia, ele rejeitava. Com todo respeito, né? Com aquela gentileza dele, o respeito, mas ele dizia, não, eu não como isso aqui. Se fosse conversa mundana, ele não conversava não, meus irmãos. Porque às vezes muita gente dá, mas Jesus Cristo se enturmava. Sim, mas para influenciar, não para ser influenciado. Né? Por meio da fé de uma contínua submissão de sua vontade a Ele, ao Pai, você deve manter essa ligação com Cristo, igual como foi com Cristo. Ó. Em cima, o texto de cima fala de Cristo. O texto de baixo está falando de nós, viu? Mas você percebe que são os mesmos meios, fé e submissão. Você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. Se a gente tiver fé... Você sabe o que é fé? O que é fé, irmãos? É assim que você espera. É a condição. É assim que você não vê. Isso. Mateus capítulo 8, verso 2 e 3. Verso 2 e 3. Quando Jesus de fato responde. Ele diz, isso é fé. Crer na palavra de Deus. Fé, de acordo com o que Jesus diz, é eu crer que a palavra dele tem poder. Isso é fé. Inclusive, me lembra aí, como exercitar a fé. Quem que é? Jones. É Jones? Ele fala isso. Ele fala exatamente isso. E muitas pessoas não sabem o que é fé. Exatamente, corre para Hebreus 11, mas a definição de Jesus sobre fé é Mateus capítulo 8, na história do centurião. Uhum. Isso é fé, é crer que a palavra de Deus ela tem poder para fazer o que de fato ela disse que é assim, meu irmão. Pronto, é como Maria, né? Sim. Maria com Gabriel, né? Com o anjo Gabriel. Sim. Ela disse que se cumpra em mim a vontade, o que foi dito, a palavra. Né? E aí o próprio anjo disse assim, tá aí alguém que tem fé. Essa creu. E por conta da crença dela, ela foi abençoada. Parafraseando então o que está falando aqui, então fé é acreditar que a palavra que Deus falou irá se cumprir em nós. Exatamente. Isso, exatamente. E aí repete o texto de Ellen White, né? Ela fala que toda repreensão é para mim, toda experiência é para mim, e aí ela vai, tudo ali... E toda promessa também é para mim. Isaú foi rebelde contra Deus. Não, Misael... eu fui rebelde contra Deus, eu sou. Contra Deus. Isso, você tem que se colocar ali na situação. Agora, Saul virou só as costas e recebeu um novo coração. Sim, senhor, eu fui rebelde, mas agora, neste momento, no meio de Cristo, eu recebi um novo coração. Ele não já não está mais aqui. E crer e confiar que ele vai fazer essa obra, ele fará. Já aconteceu, não tem? Isso. E é aquilo, né? Abraão creu contra a esperança e Deus chama aquilo que é Deus chama o que não é antes mesmo de acontecer, né? Então a gente não deve esperar que a coisa seja instantânea, ver você já santo. Não, quando eu for santo, eu já ouvi isso aí, irmãos. Quando eu for santo, aí sim. Aí eu saio por aí desbravando o mundo, pregando por aí. É quando eu for santo. Agora eu pergunto, quem é que vai te dizer que você é santo? Vai ser você mesmo. Se você esperar... Exatamente. O indivíduo ele mesmo vai se dizer, não, agora eu estou santo, agora eu estou perfeito, não tenho pecado mais nenhum, agora eu estou pronto. Lembra do que eu falei de João lá em santificação? Ellen White disse que ele sempre se sentia
o pior dos pecadores. Ele nunca reconhecia o quanto ele era justo. E aí ela diz assim, aquele que é justo, ele é o último a reconhecer que ele é de fato aquilo ali. Ele não fica se gabando, não fica se exaltando, não fica falando da experiência de santidade. Mas você já leu John Bunyan? É muito interessante. Tem um livro que Ellen White recomenda no Grande Conflito, que é Graça ao Principal dos Pecadores. Ela recomenda, viu? Ellen White, no Grande Conflito. Não é só o Peregrino, não, que ela fala desse outro. Lê esse livro e você vai ver o que é um homem honesto diante de Deus. Leia Martinho Lutero, veja a vida de Martinho Lutero. Teve momentos que diziam que dava para ouvir os clamores de Martinho Lutero no quarto dele. Ele clamando, tinha hora que ele clamava e dizia, meu Deus, será que eu estou certo? Será que o que eu estou fazendo eu estou certo? Porque o indivíduo sabia quem ele era nesse mundo. Ele não se achava, né? Então, John Bunyan fala muito. Ele fala com sinceridade das quedas dele. E de que muitas vezes ele diz, meu Senhor, como eu vou conseguir isso? É graça ao principal dos pecadores. Eu tenho um PDF, quem quiser esse PDF, ele é em português, viu? A gente pode passar para vocês. Então, veja. Ele levou nossa natureza sobre si para que pudesse conhecer nossas provações. Olha só, ele levou a nossa natureza para que pudesse conhecer nossas provações e tristezas. E conhecendo toda a nossa experiência, ele se apresenta como mediador e intercessor perante o Pai. Só ele tem total capacidade e competência para isso, né? Isso é muito interessante, porque ele sabe, ele conhece. Ele sabe o que te levou a chegar onde você chegou, né? Tem um texto do livro A Ciência do Bom Viver que fala sobre pessoas de rua, situação de rua. E muitas vezes a gente despreza, olha com desdém, com nojo, com desprezo. E muitas vezes a gente não sabe, ela vai dizer, a gente não sabe o que levou aquela pessoa àquilo ali. Às vezes ela não queria estar ali, às vezes ela era uma pessoa boa. Às vezes, Ellen White chega a dizer que às vezes ela passou até por uma, eu não vou lembrar a palavra, mas no nosso palavreado, uma rasteira que deram nela. E acabaram com a vida da pessoa. Em pessoas que ela confiou. Às vezes ela confiou alguma coisa, um trabalho, alguma coisa, e acabaram com a vida da pessoa e ela chegou lá. E a gente não sabe, a gente olha para o indivíduo e diz, você é um drogado. Aí, ó, foi para o mundo das drogas, o que aconteceu? Sai bem, vivia escutando Racionais, se drogando, não sei o quê, a gente já vai detonando a pessoa. Mas não sabe o que levou aquela pessoa. Então a gente não sabe o que levou uma pessoa, ou eu, ou você, a certas coisas que a gente muitas vezes enxerga no outro pecado. A gente também se procurar vigiar uma salvação para eles. Tem um caráter de Deus aqui na terra, a gente pode passar isso também, a gente pode chegar lá. Porque às vezes a gente vive, nós estamos aqui, no estudo aqui. Então, muitas das vezes, nós, de repente, os anjos estão aqui, nós também estão ao redor ouvindo também. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós falamos, nós pensamos, nós estamos ouvindo, né? Porque os anjos estão aqui, nós estamos aqui. Isso é legal, porque há uma guerra espiritual. Né? Uhum. Na nossa mente também, porque nós temos que ter na nossa mente para alguém. Como vai ter na nossa mente para alguém orando, buscando a mente para a palavra, santificando na escritura, na Bíblia, na profecia, meditando em coisas boas, temos assuntos frutíferos que vai você botar para cima. Isso. Não por enquanto você para baixo. Isso. E outra coisa, e muitas pessoas lá fora passam tantas dificuldades, às vezes olhando assim, eu não assisto televisão, não assisto, meu esposo não assiste televisão. A gente não tem televisão, a gente vê a gente bota no YouTube, né? Ver as pregações, e a gente vê cada coisa ali, pessoas ali nos outros países, crianças, mães de família, comendo buchos, aqueles buchos nus, artigando as crianças, mãe comendo, pai comendo, filho comendo, crianças estão comendo. Tá? E nós temos uma casa, temos um trabalho, temos que nos manter,
Enquanto muitas pessoas lá fora não têm isso, nós temos, muitas das vezes nós vivemos dar essas pessoas, fica criticando as pessoas, Uhum. como você falou. Muitas das vezes a gente não sabe como começou aquele pobre daquela pessoa. Muitas das vezes aquela pessoa ali tinha uma condição financeira, aí de repente um emprego, às vezes você viu, de repente, por algum motivo aconteceu. Então, eu costumo assim sempre nas minhas orações, quando eu peço a Deus, nas orações, falar com Deus, Pai, quando eu vou orar com a minha lá na minha casa, ou na casa de qualquer pessoa que eu vou almoçar, com minha esposa, eu falo, Senhor, assim como o Senhor está dando sabedoria aqui para nós, o Senhor nos coloca aqui, nós abençoa também aquelas pessoas, os pais de família, que estão em exato momento, que não comeram nada. Uhum. E com certeza que até agora tem pessoas que não comeram nada, pai de família, que pegando lixo, comida na cidade. A gente que é da cidade sabe como é que é isso. Uhum. A gente que vive na cidade sabe como é que é isso. É isso mesmo. Então, é muito triste, muito triste. É. Então, Cristo é o exemplo do que nós sabemos. Isso. E uma das coisas que a nossa missão nessa terra é fazer como ele fazia. É uma coisa que os judeus não estavam fazendo e que nós corremos um sério risco de não fazer também. É ir até essas pessoas. Ir até as pessoas que estão lá fora. E ajudar as pessoas. Porque quando a gente ajuda as pessoas lá fora, principalmente aqueles que não podem dar nada em troca, aqueles que você tem certeza que não vai te dar nada, que você não está fazendo aquilo ali por querer algo em troca dele, mas vai fazer simplesmente, voluntariamente, por amor, para ajudar. Para ajudar, somente. E você ali aliviar a carga, o sofrimento daquela pessoa. E isso, Ellen White diz que abençoa muito. A gente, quando abençoa o outro, a gente também se abençoa, né? Seja também distribuindo material para ajudar a pessoa a compreender as coisas e a vida e esse mundo. E tudo isso. O povo judeu, ele se fechou, né? Eles se fecharam, e eles não queriam. Por isso que Jesus disse, né? Vocês colocaram a luz debaixo do alqueire. Vocês se fecharam. E é uma coisa egoísta, vocês não querer compartilhar as bênçãos com os outros. Ellen White na Bíblia diz que Abraão foi abençoado para abençoar. E a gente não deve ficar somente entre a gente, só se importando conosco, mas se importar também com os que estão lá fora. Com quem não tem, quem se importa com eles, né? Aqui no comentário, irmão, é o seguinte, veja bem. A igreja primitiva, ela viveu algo que deveria mover e sacudir a cada um de nós. Na época, né? Porque, veja bem, aquilo que eles tinham em comum. É. Não é verdade? A questão que eu li uma citação de Ellen White, diz assim, ó, Cristo Jesus, ele olha para cada ser humano individual como candidato para o céu. Não importa onde ele esteja. É. Mas Deus, ele olha para ele como um candidato para o céu. A grande questão é que nós não fazemos isso. Nós abrimos a boca e não temos amor pelas pessoas, mas, na verdade, quando é na prática, isso falta em nós. É. Porque nós olhamos eles com um olhar de condenação. Tanto é que dificilmente, irmão, nós somos aptos a acolher uma pessoa drogada. A levar para nossa casa, dar um banho nele, trocar de roupa dele, entendeu? Dar uma roupa nova para ele, uma roupa nem que seja usada por nós, mas vestimos ele. E foi o que Cristo falou. O verdadeiro cristianismo é isso. Entendeu? E nós não agimos dessa forma. Nós agimos muito entre nós em palavras. Palavras são palavras, meu Senhor. Mas quando nós procuramos agir mesmo, e lá em casa eu tenho uma experiência muito grande, que uma outra oportunidade eu posso contar, e nós acolhemos uma menina lá em casa, e uma criancinha chorando, e ela viveu com a gente lá em casa, até a menina ficar maior, depois ela procurou o rumo dela, mas trouxe um grande problema. E com esse problema que Satanás tentou colocar, fechou quase que o coração da minha esposa para isso. Mas tá aqui, alguém que conhece minha esposa aqui, ó, nós somos umas pessoas que a gente procura acolher as pessoas. Amém. Porque se nós não fizermos isso, irmão Nelson me teve lá em casa também, entendeu? É só palavras. Uhum. E palavras são palavras. Deus quer saber na prática. Na prática. Isso. Como é que nós vemos uma pessoa na rua? Quando nós olhamos elas, irmão, nós já olhamos com um olhar de condenação. Nós somos mais juízes de que o ajudador de uma pessoa dessa. Mais juízes. E nós olhamos ele, como você falou aqui, ó.
nós não sabemos o que levou ele a estar naquela situação. Entendeu? Talvez era uma pessoa bem sucedida, por uma traição, por qualquer coisa que aconteceu na vida dele, ele caiu naquele poço. Mas se nós tivéssemos um olhar mais de acolhedor, de condenação, nós poderíamos dar a mão e poderíamos resgatar essa alma. Isso. Mas nós não temos feito isso. Isso aqui é realidade. Talvez isso possa doer, mas é verdade. Mas é isso mesmo. Não ia falar? Eu ia falar que... eu vou falar. Que Deus estabeleceu essa igreja para isso, né? O que já está falando aí. Não foi para fazer juízo de valor, mas foi para levar, né, para esse conteúdo, né, o verdadeiro jejum, né, praticar a verdadeira piedade. Na verdade, como tem sido falado aqui, né, a mensagem ela não é uma doutrina, né, ela é uma experiência. Ela é uma experiência. Não é uma teoria. E aí nós estamos cheios de teoria. Falta experiência com Cristo. Isso. Então, a igreja foi estabelecida para isso, né? Como o Cristo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para fazer o quê? Levar a libertação pura. E é isso também que cabe a igreja fazer, mas precisa do Espírito de Deus também. Isso. Vamos rumar para o fim aqui, porque eu já estou bem avançado aqui a hora. Vamos ler agora os textos, vou tentar ser mais objetivo. A grande obra da redenção poderia ser levada a efeito pelo Redentor somente se ele tomasse o lugar do homem caído, porque é esse homem que precisa ser reerguido. Ao ser Adão assaltado pelo tentador, nenhum dos efeitos do pecado estava sobre ele, mas ele estava cercado pelas glórias do Éden. Não foi assim com Jesus, pois carregando as fraquezas da humanidade degenerada, ele adentrou o deserto para lidar com o poderoso adversário, para que pudesse erguer o homem das profundidades de sua degradação. Cristo sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentação. Cristo conhece... esse aqui é aquele texto que a gente já leu, eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo. Deixa eu passar esses textos aqui. Esse de Isaías a gente já mencionou. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por nossas transgressões e foi esmagado por nossas iniquidades. O Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nisso ele conheceu todos os nossos pecados, todas as enfermidades, tudo o mal que nos assola, tudo que está aqui dentro de nós. Tudo isso foi colocado sobre ele, e ele tem total conhecimento sobre isso. Por isso que ele sabe, porque a solução está nele, porque ele trouxe a solução ao homem, que era a presença de Deus. Por quê? Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo trouxe todos os pecados, Deus colocou todos os pecados da humanidade nele, porque nele habitava toda a plenitude da divindade. E aonde a divindade habita, aí o pecado ele é consumido. Então, Deus colocou o problema da humanidade aonde estava a solução. A solução estava em Cristo. Toda a divindade estava em Cristo. Como diz aqui, ó, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, por exemplo, quando Moisés estava, quando ele viu a sarça ardendo, que ele foi chamado por Deus, ele foi ali, primeiro ele foi atraído, né, por aquilo ali. Quando Deus fala com ele ali, Deus diz o que a ele? Tira tua sandália, porque aqui é solo santo. Por que aquele solo era santo? Por causa da presença de Deus naquele momento ali. Se Moisés voltasse no outro dia ali, e Deus não tivesse ali se manifestando, aquele solo continua sendo santo? Não. Então é a presença de Deus que torna santo. Então por isso que os pecados foram colocados todos sobre Cristo, porque nele habitava corporalmente toda a presença de Deus, para que nele o pecado pudesse ser destruído. E por isso que ele traz a presença dele em nós, para que essa presença possa anular e acabar com o pecado em nós. E trazer essa santidade para nós. Foi o sentimento do... Olha que interessante esse texto. Foi o sentimento do pecado trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu.
e quebrantou o coração do Filho de Deus, o sentimento do pecado. Pecado que não era dele, eram os nossos pecados. Mas mesmo assim ele sentiu. Porque esses pecados fazem separação com Deus, né? E ele era tão puro que agora estava sobrecarregado de maldade. Que era uma maldade que ele não queria, que ele não foi atrás. Mas era o único jeito. Para poder levar esses pecados para Deus, ele precisava conhecer esses pecados. Os meus pecados pessoais, os do irmão, os de todo mundo. Para que ele pudesse ter essa experiência de saber cada pecado como começou. Em suas horas finais, quando pendia na cruz, experimentou em grau máximo o que o ser humano precisa experimentar quando luta contra o pecado. Veja que interessante, ele experimentou em grau máximo o que o ser humano precisa experimentar quando luta. Ele não tinha pecado para lutar, mas os nossos pecados estavam nele. E aí ele experimentou isso que a gente experimenta, mesmo ele não tendo pecado, porque eram os nossos nele. Olha o que ela diz agora. Ele compreendeu quão mal o homem pode se tornar ao ceder ao pecado. Ele não cedeu, mas ele compreendeu por quê? Porque dos meus pecados e os seus estavam lá nele. E o pecado, ele carrega todas as informações, é uma bagagem de tudo que levou àquele pecado. Né? Ele carregava toda a bagagem de vida do ser humano ali. Por isso que ele pode ir para o santuário, no início do processo da purificação do santuário, e a mostrar para o Pai o caso de todo mundo. Eu conheço como a palma da minha mão o caso de cada indivíduo aqui, do início ao fim, e eu sei como ajudá-lo. Então, deixa eu ajudar. Por isso que ele diz, quando ele clama ao Pai, meu sangue, aqui ele estava dizendo, eu sei como ajudá-los, eu posso ajudar, dê mais uma chance a eles. Eu entendi. É como se ele tivesse recebido todas as informações da minha vida, tudo. O que me levou, meus sentimentos, minhas escolhas, o que me levou a cada pecado. Isso ele conheceu. Veja, compreendeu as terríveis consequências da transgressão da lei de Deus, pois a iniquidade do mundo todo estava sobre ele. Está vendo que ela fala isso? Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3. E assim ele conheceu. Então, quando alguém diz assim, mas como que Satanás pode... Como que Jesus Cristo pode ser tentado? Como que ele pode conhecer os meus pecados, as minhas tentações? Porque todos os seus pecados foram colocados sobre ele. Além dele ter a natureza caída, mas você pode pensar, tudo bem, ele tinha a mesma natureza, mas ele não pecou. Então ele não cometeu, ele não gostava das mesmas coisas que eu. Ok, mas ele tem todos os seus pecados sobre ele. Então ele sabe o que você gosta, do que você gostava. Por quê? Como que você começou a gostar de tal coisa? Qual foi o primeiro momento que você provou daquilo ali? Ele sabe. Ele sabe como ir na raiz do problema para poder nos libertar, nos dar a vitória. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A culpa de todo descendente de Adão. Nossa culpa colocada sobre ele. O sentimento da culpa, de uma culpa que não era dele. Agora imagina, você muitas vezes é acusado de uma coisa que você não tem culpa. Foi culpa de outra pessoa. Aí um mau entendimento levou você àquela situação. Você está sendo culpado, acusado por uma coisa que não foi você. Às vezes é uma coisa só. E o que é que isso causa em você, né? Se você já passou por isso, se algum de vocês já passaram por alguma injustiça. Agora, às vezes um problema só. Isso já causa na gente. Um dia desse, a esposa de um colega meu foi acusada de ter tirado dinheiro. Ela é caixa de um supermercado, atacadão. Ela é caixa. E no caixa não tem uma câmera em cima para mostrar o caixa. E aí faltou na conta, no caixa dela, R$5.000. Porém, ela não trabalha sozinha nesse caixa. São 2 horários. O horário dela é ela e no outro horário é outra pessoa. Mas só tem essas duas. Ou uma ou outra. Mas ela sabia que não tinha sido ela. Mas meus irmãos, o povo todinho lá, os funcionários todinho começaram a julgar ela. Todo mundo colocou a culpa nela. Na outra também, mas não tanto quanto nela. Foi uma coisa terrível. Esse colega meu disse que ela não conseguia dormir. Mesmo ela sabendo que era inocente.
Mesmo ela tendo consciência, estando com a consciência pura. Você vê o peso da culpa de outro quando é colocada sobre você. Só um. E durou pouco tempo. Com poucos dias descobriram, foi a outra menina. A outra menina tinha roubado 5 mil reais do caixa. Aí gerou-se aquela situação. Poxa, aí tem que ver isso, né? Tem que ter uma câmera aqui, porque por causa de uma, a outra leva a culpa. Imagina a aflição que a pessoa passou, né? Pode ter durado pouco tempo. Mas aí ele disse, esse colega meu, ele disse assim, desse momento em diante, aí o atacadão fez todo um processo lá e começaram a colocar a câmera, depois que isso acontece, né? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma culpa só, injusta, colocada sobre uma pessoa que não era culpa dela, e ela ficou mal. Mas esse amigo dele disse que ela tinha até dor de barriga, estava mal, estava se sentindo, não estava querendo comer. Porque ela realmente é uma pessoa bem certinha. Uma pessoa bem gente boa, ela. A gente conhece. E ela se sentiu mal demais. Porque ela sabia que não tinha sido ela. E ela ficou com medo de não descobrirem. E ela acabar sendo... 5 mil reais, ela ia ter problema. Ela ia ter problema. Mas graças a Deus deu certo. Imagina a culpa de toda a humanidade sobre Cristo. Ele inocente. O peso que foi. Então, isso deve causar na gente vergonha, né? Constranger, quebrar a gente. Ele foi culpado por coisas que eu fiz, que ele não tem nada a ver. E ele sabe, né? As escolhas que eu fiz, o porquê que eu fiz essas escolhas. Então, irmãos, para encerrar, por conta do tempo, pode falar, irmão. Assim, para a gente compreender, né? O primeiro plano de Deus com nossas vidas é nos livrar do pecado. Isso ele já fez, mandou Jesus. Então, nosso problema com o pecado já foi resolvido. Só podemos nos apegar a Cristo e mudar. Quando a gente tiver essa compreensão, já foi resolvido, já está tudo pronto. Já está tudo resolvido. Exatamente. Nossa vida aqui vai ficar mais leve. E a gente não vai ter vergonha de ir a Cristo. Vai imediatamente a Cristo, sabe? Porque a gente vai ter essa compreensão que ele já pagou o preço por nós. Isso. Faz total diferença em minha vida, na vida de qualquer pessoa. Então, experiência própria. Deus tem desconstruído essa imagem da minha vida de não compreender completamente o que ele já fez. Enfim, sabe? Foi resolver o pecado. Eu só tenho me apegar a ele e pronto. E ele vai conduzir-me até o seu reino. O que ele faz? Resumindo, ele vai chegar em você, vai dizer, eu sei o seu pecado, ele vai mostrar o seu pecado, eu conheço esse pecado, eu paguei por esse pecado, já está tudo resolvido. Está tudo resolvido, você não precisa mais se preocupar. Só confesse e se harmonize comigo, permita que eu tire ele da sua vida agora, porque eu já paguei por ele. Mas aí resta a você aceitar que ele tire aquele pecado de você, né? Porque o pagamento ele já fez. E aí ele já sabe como tirar aquele de você. E por isso Romanos 6,6 diz assim, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Porque tudo que está no velho homem, ele carregou. É o que o irmão acabou de falar. Para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. O corpo do pecado aqui, viu? Para que não sirvamos mais ao pecado. É isso que a gente está conversando agora. Então já está resolvido. Então não continue sendo servo disso. Tem um texto de John Wesley. John Wesley, conversando com outro pastor, dizia, por que você defende tanto o pecado? É pesado esse texto. É muito interessante esse texto de John Wesley. Porque ninguém pode falar contra o pecado. Por que você defende tanto? Porque quando se fala contra o pecado, você se ofende. O que é que o pecado te dá? O pecado tem te dado o que de bom? Por que você é tão apegado ao pecado? Ele perguntando a esse pastor. Ele diz, o que é que o pecado te dá? Porque quando é falado alguma coisa contra o pecado, você se arma. E aí ele pergunta, o que é que o pecado te deu até hoje? Para você defender ele tanto assim. Para você não permitir que ninguém fale contra o pecado. É muito interessante esse texto. Isso é um texto de um livro do John Wesley. Vamos encerrando aqui, irmãos. Quando só falta esse texto.
E mais outro. Quando ele estava onde nós estamos, disse. Olha o que é que Jesus Cristo disse lá em Hebreus 2,13. Confiarei em quem? Nele. Isso foi Jesus. Olha, Hebreus 2,13. Quando ele estava onde nós estamos, ele disse, confiarei nele. Essa confiança nunca foi traída. Alguém pode te trair, alguém que você confia muito, mas Cristo não. Em resposta a essa confiança, veja, o Pai habitou nele, com ele o impediu de pecar. Porque ele confiava no Pai cegamente, de olho fechado. É você botar a mão no fogo por Deus. Nesse aqui eu confio. Nesse aqui eu confio. Nesse eu boto minha mão no fogo. Não tem esse ditado? Vocês conhecem aqui esse ditado? Tem uns... Lá em Pernambuco, fulano bota a mão no fogo pro Beltrano. Um dia vai queimar. E tem casos que queima, viu? Quem era ele? Nós. Quem era Cristo? Nós, nosso representante, com os nossos pecados, com a nossa natureza. Nós estávamos nele. Dessa forma, o Senhor Jesus trouxe a fé divina a todos os homens do mundo. Essa é a fé do Senhor Jesus, é a fé salvadora. A fé por meio da qual acreditamos nele não vem de nós mesmos, mas é aquela fé que levou Jesus a confiar totalmente em Deus. A fé que ele exerceu, que ele nos concede e que se torna nossa, operando em nós o dom de Deus. Ele, sendo como nós, trouxe-nos essa fé divina que salva a alma. Essa fé divina pela qual podemos dizer com ele: depositarei nele minha confiança. Essa é a fé de Cristo. Que você deposite somente em Deus sua confiança. E ao depositarmos nossa confiança nele, essa confiança hoje nunca será decepcionada. Ele nunca vai te decepcionar se você confiar e depositar somente sua confiança nele e na palavra dele. Assim como não foi naquela época. Deus respondeu então à confiança e habitou com ele. Deus responderá hoje a essa confiança e em nós habitará conosco. E aquele que era um com Deus tornou-se um de nós. Aquele que era Deus tornou-se como nós, para que Deus com ele fosse Deus conosco. Esse é o nome dele. Esse é o nome dele. Regozije-se nesse nome para sempre. Deus conosco. Deus em nós. Cristo em nós. Então, irmãos, eu encerro aqui esse estudo. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Agora, vou perguntar aqui para o irmão Nonato, para os responsáveis aqui, os concomitantes. E lembrando aí, irmãos, é 7h30, é? 7 horas, 7h30, por aí. O povo decidiu 10 horas. 10 horas, o que vocês decidirem aí. Mas vamos colocar para 7 para 7h30. Pode falar. 7h30, porque tem criança. Oi? 7 horas, pronto. Porque 7 aí tem a prorrogação, né? Tem a prorrogação. A pessoa fala 7, aí chega 7h30. Então, 7 horas, estaremos aqui novamente, irmãos. Se Deus quiser. Tem mais uma mensagem mais sobre esse conteúdo. A gente vai estudar mais sobre esse conteúdo. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por tudo que o Senhor é para nós. Pedimos perdão ao Senhor, meu Deus, por tanto mal que fazemos ao Senhor, fizemos, por ainda ofendermos o Senhor em algum pecado, em alguma queda que a gente ainda esteja cometendo. Mas nos ajuda, meu Senhor eterno, a permitir que o Senhor nos liberte, nos dê vitória sobre esses pecados, que ofendem o Senhor, que nos separam do Senhor, para que então possamos ter uma comunhão plena com o Senhor, para que então possamos estar na Tua presença, e então possamos, meu Senhor eterno, ser abençoados pelo Senhor e abençoar outros. Que o Senhor ajude a todos aqui, que essas mensagens, mesmo que não tenham entendido tudo, mesmo que não tenham aceitado tudo, mas que alguma coisa do que foi lido e estudado aqui possa de alguma maneira beneficiar cada um dos que estão aqui. Glória. Que Deus os abençoe,
Que o Senhor possa continuar conosco nesse restante de sábado. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio. Que o Senhor me concedeu de compartilhar um pouco dessa mensagem com esses irmãos. Que sejam bênçãos em suas vidas. Que os anjos do Senhor continuem conosco. E que o Senhor repreenda o inimigo, os anjos maus, para longe de todos nós. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e se cumpra conforme a tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.